Tudo que Deus faz é através do Espírito Santo. Tudo que Deus faz na minha vida é através do Espírito Santo. Tudo que Deus faz no mundo é através do Espírito Santo. É sobre isso que eu quero meditar com você. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje iremos meditar Lucas capítulo 1, versículo de 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Aqui nós já começamos a encontrar a resposta. Tudo que Deus faz é através do seu Espírito. Então, como que vai acontecer isto? Como que Maria vai ficar grávida de Jesus? Está aqui a resposta: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Tudo na nossa vida acontece por obra do Espírito Santo. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começamos esta meditação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo o que Deus faz é por obra, por operação do Espírito Santo. São João Damasceno, ele diz assim: E por meio da invocação, o poder do Espírito Santo que cobre com sua sombra torna-se uma chuva para este novo cultivo. Pois assim como tudo quanto Deus fez, Ele o fez pela operação do Espírito Santo. Olha isso. Tudo que Deus fez, Ele o fez pela operação do Espírito Santo. Também é pela operação do Espírito que essas coisas que ultrapassam a natureza e não podem ser discernidas senão pela fé são realizadas. Como isso se fará em mim? Perguntou a bem-aventurada virgem. Pois eu não conheço o homem. O arcanjo Gabriel respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E agora perguntas como pão se torna o corpo de Cristo e o vinho com água se torna o sangue de Cristo? E eu te digo que o Espírito Santo desce e realiza essas coisas que estão além de toda expressão e compreensão. Olha que bonito. São João Damasceno está dizendo que é o Espírito que opera. Mas quando este Espírito opera, ultrapassa os limites da nossa razão. Então, como compreender? Me diga, como compreender uma mulher ficar grávida sem uma relação sexual? Tanto é que nós conhecemos o drama de José. O Espírito Santo operou uma obra no ventre de Maria e ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo, mas a nossa inteligência não consegue captar. E João Damasceno, ele dá o exemplo também da Eucaristia. Como é que pode? Você pega um pão,
você pega um vinho, mas quando o sacerdote invoca o Espírito Santo, lembre-se disso, em toda a missa, derramai o vosso Espírito sobre essas oferendas. Meu Deus, então o Espírito agora vai fazer com que aconteça a transubstanciação. Isso é maravilhoso. Gênesis 1, abra aí sua Bíblia, Gênesis 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Desde a criação do mundo, o Espírito de Deus está presente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 10 a 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 10 a 11. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Olha que bonito isso. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Todavia, Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece. As coisas de Deus, ninguém as conhece, somente o Espírito Santo. Você quer conhecer as coisas de Deus? Você vai precisar do Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários: eu preciso do Espírito Santo para conhecer as coisas de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.